perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu. Para quê? Para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Eu quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. a vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. pois tu és fiel, Senhor. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Levante a sua voz e declare: tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. fiel, Senhor. Fiel, Senhor, meu Deus, Fiel a mim. Jesus está aqui nessa noite para te ajudar. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou, Podes ver podes ver se há em mim o verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu. Para quê? Para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Diga para ele: eu Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. eu quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. diga para ele: pois tu és fiel. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel a todo sempre. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, fiel a mim, fiel, Senhor, meu Deus, O Senhor é fiel, glória a Deus. fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Ele não desiste de você, ele luta por você. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Diga: Senhor Jesus, fala conosco, envia a palavra que vai abrir o meu entendimento, vai me abençoar para a glória de Deus. Amém. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor.
Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, povo de Deus? Podei-vos assentar, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Agora com o pessoal também do culto online, pessoal do culto gravado, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor. Bem, estamos no domingo dos adoradores, domingo dos vencedores. Tem vencedor aqui nessa igreja? Cadê os vencedores? Diga: eu sou mais que vencedor. É assim que Jesus gosta, tá? Jesus não gosta do povo que é cheio de mimimi, não. Tudo dói, tudo é difícil, tudo é complicado, ai aqui, ai ali. Deus não gosta disso não. Deus gosta de ver o seu povo lutando, dizendo: eu sei que Deus é comigo e eu sei que ninguém será contra mim. Tudo é possível para aquele que crê. Deus gosta desses. Você lembra lá quando Gideão foi levantado para comandar ali a vitória, a libertação do povo que estava nas mãos dos midianitas há 7 anos, e a Bíblia fala que eles empobreceram muito pela presença dos midianitas. O Gideão, ele conseguiu reunir ali uns 32 mil homens, 32 mil pessoas para lutar. E aí ele falou: Deus, eu estou com 32 mil homens que diz que vai lutar, que diz que vai, que quer a vitória. Aí Deus falou assim: ó, vai lá e pergunta o seguinte: quem é que está com medo? Só faz essa pergunta, e quem falar que está com medo, você dispensa. E aí a decepção veio: 32 mil pessoas, 22 mil disseram: estamos com medo, queremos lutar, mas estamos morrendo de medo. Aí falou: então pode ir embora, que Deus não usa medroso. Deus não gosta de gente, pessoal, que fica ali: ah, não sei, será que vai dar certo? Será que Deus vai me ajudar mesmo? Será que o Senhor Deus é comigo? Não pode ajudar esse tipo de pessoa. Ou crê ou não crê. A Bíblia fala que nós temos que viver pela fé. E o que é viver pela fé? Certeza absoluta que o que está escrito vai acontecer em nome de Jesus. Amém? E como nós bem sabemos, nós estamos numa guerra, pessoal. Se a gente olhar para o mundo, a gente compara com uma grande tempestade que está engrossando, uma tempestade que está cada vez aumentando. Mas eu não tenho que olhar para isso não. Continuo olhando para quem? Para o autor e consumador da nossa fé. Bem, estamos em guerra, pessoal. Agora, será que nessa guerra nós devemos usar só um tipo de arma? O que você acha? A Bíblia fala que nós temos que nos armar, que nós temos que possuir as armas de Deus para lutar. E a gente sabe, são muitas. Agora, é como uma guerra, né? Uma guerra mesmo física. Você vê lá, a gente assiste esses filmes de guerra, e os soldados, eles vão com o quê? Vão com metralhadora, eles vão com granada, não é verdade? Vão com tanque de guerra. Eles plantam aquelas chamada mina, né? Amarra, põe lá no solo, põe uma armadilha para quando passar lá o adversário explodir tudo. É avião de combate. Quer dizer, olha quantas armas. E o crente também tem que entender, porque às vezes, pessoal, tudo o crente fala assim: ô irmão, está com problema? Então ora. Parece que a oração é a única arma que existe. Eu quero que você entenda uma coisa: oração, ela é muito importante na vida do povo de Deus. Ela é como oxigênio. Sem a oração a gente morre, porque a oração é o canal que nós temos para se comunicar com o Senhor. Sem oração a gente não consegue falar com Ele, não conseguimos receber a ajuda do Senhor. Mas não é a única coisa que a gente tem que usar. Tem pessoa que fala: pastor, eu estou enfermo, estou passando por uma luta, eu orei e não fui curado. Por quê? Porque não é essa arma que você tem que usar. Você já usou outra arma? Mas quais? Tem muitas, pessoal. E é isso que nós vamos aprender aqui hoje. Não devemos usar uma só arma para resolver os problemas. Existem várias. Tem muitos problemas, não tem? O Senhor não falou: neste mundo tereis aflições? Quer dizer, você vai ter muito problema nesse mundo. Tem muito problema. Mas Ele também diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos ficar animados, vamos ficar na palavra e vamos entender que não se vence todos os problemas com uma arma só. Você quer ver uma coisa? Pega a sua Bíblia aí. Quem trouxe a Bíblia, diga amém, Jesus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Abra aí, por favor, em nome do Senhor Jesus. Isso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Amém. Segunda aos Coríntios, capítulo 10. Vamos aí, juntos aprendendo a palavra de Deus. Versículo 3 e 4.
Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 4. Se precisar de ajuda aí, os obreiros estão passando aí. Anota também, que é importante, em nome do Senhor Jesus. Quem achou, diga glória a Deus. Então a gente vai aprender hoje que não se vence todos os problemas, todas as lutas com um só tipo de arma. E como é que a gente entende isso? Onde que a gente aprende isso? Está aqui, ó, versículo 3. Porque andando aonde, pessoal? Na carne, não militamos, não guerreamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Diga aleluias. Então repare no versículo 4, ó, o início do versículo 4, ó, porque, como é que está aí na sua Bíblia? Como é que está aí? Tá, porque a arma ou as armas. Então são muitas, ó, está no plural. As armas da nossa milícia, nossa guerra. Então, o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui para o povo? Ó, pessoal, nós estamos numa guerra e precisamos usar as armas. Então tem gente que fala: ô pastor, estou com problema, já orei, mas parece que a oração é a única arma que tem, e não é. Certa vez, pessoal, um casal me procurou e eles comentaram a situação financeira deles, estava dando tudo errado. Eles montavam um negócio e não ia para frente. O marido começava a trabalhar, aí parecia que as coisas iam acertar, do nada. Às vezes ele chegava até lá, o patrão falava assim: olha, eu nem sei por que eu vou te demitir, mas eu preciso te demitir. Não dava certo, estava tudo errado. Aí ele veio e falou: pastor, eu não sei o que está acontecendo, pastor. A gente está orando, olha só. A gente, nós estamos orando, mas não está dando certo. A nossa vida financeira está uma tristeza. Aí, pessoal, falou: irmão, mas você está fazendo tudo certinho no trabalho? Eu estou, pastor, sou trabalhador. E no trabalho, lá quando vocês montam o próprio negócio, não, a gente faz tudo certo, mas não dá certo, dá tudo errado. Só que nós estamos orando, e parece que Deus não está nem aí para nós. Aí, pessoal, Deus tocou no meu coração, falar uma coisa com eles. Eu falei assim: como é que está a vida conjugal de vocês? Aí olharam um para o outro. O que tem a ver vida conjugal com vida financeira? Aparentemente nada. E aí eles falaram assim: então, a gente não é casado. Ah, vocês não são casados? Não, somos amigados. Mas vocês sabem que vocês precisam acertar. E vai acertar quando? Ah, não sei, o problema está aí. Não, pastor, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bom, essa é a direção. O que eles fizeram? Eles resolveram obedecer, pessoal. Por isso que é bom quando a pessoa obedece. Inclusive obediência, já vai anotando aí, ó. Obediência é uma arma importante para você vencer. O que adianta a gente estar na igreja aqui agora, ouvir a palavra, entra aqui, sai aqui? Vai mudar minha vida? Vai ajudar em alguma coisa? Não vai ajudar nada. Aí eu fui para a igreja domingo, orei lá, recebi uma palavra, mas depois que eu saí da igreja, a minha vida continua a mesma. Eu faço as mesmas coisas, eu continuo seguindo a minha intuição, eu continuo fazendo as coisas segundo o meu jeito, eu vou pela cabeça das pessoas. Quer dizer, e Deus? E o que Ele falou? Não, isso aí não importa. Não vai mudar. A obediência muda a história das pessoas. E aí esse casal resolveu obedecer. Eles foram lá, procuraram o cartório, viram quanto é que era para acertar a situação deles, marcaram o casamento quanto antes. Pessoal, incrível, incrível. Eles acertaram a vida conjugal, depois as demais coisas deram tudo certo. Quer dizer, a oração não era a arma que eles tinham que usar, não estava funcionando, não era a arma adequada para aquela situação. O que eles tinham que fazer? Eles tinham que colocar a casa em ordem. Tinha um demônio amarrando a vida daquele casal por conta dessa brecha. Aí eles oravam e Deus fala: mas eu não posso ajudar vocês. Como é que eu vou ajudar vocês se vocês estão permitindo aí o demônio na vida de vocês? Tem que expulsar esse demônio aí, coloca a casa em ordem. Então olha só, eles usaram uma arma diferente. Compreenderam isso? Qual foi a arma aqui? Foi a obediência. Aí eles falaram: pastor, sabe por que a gente protelava? Sabe por que a gente demorava? Porque vinha pessoas da própria família falando assim:
Isso aí não muda nada não, vocês estão assim tanto tempo já. Para o mundo, para a lei do homem, você já é casado. Mas e para Deus? O que importa é para Deus, não é para o homem. A Bíblia fala que eu não tenho que agradar os homens, mas eu tenho que agradar a Deus. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então aqui a Bíblia fala, o que o apóstolo Paulo disse aqui, versículo 4, porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, elas não são carnais, e elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então nós temos que perguntar para o Senhor, ficar ali atendendo a voz do Senhor, para saber qual é a arma que eu tenho que utilizar para o problema que eu estou enfrentando. O problema todo mundo aqui tem, eu tenho, você tem, todo mundo tem, mas a questão é, será que eu estou usando a arma certa para vencer ou para resolver o meu problema? Tem gente que está com a vida amarrada e está falando, pastor, eu orei, não está funcionando, eu jejuei, não está funcionando. Mas na Bíblia mostra casos de pessoas que venceu pela oração. Ana, por exemplo, que não engravidava, que era estéril, ela venceu com oração, era a arma que ela tinha que usar, ela buscou a Deus. Mas nem todas as histórias na Bíblia foi resolvido com oração. Você lembra Elias, quando recebeu a direção de Deus? Havia uma crise na terra, uma fome, uma seca, e aí Deus fala com o profeta Elias, Elias, vai para Sarepta, e lá em Sarepta, nesse lugar, eu já ordenei que uma mulher viúva te sustente. Quem lembra dessa mensagem aqui? Aí ele vai. Quando ele chega em Sarepta, o que chama a atenção dele, uma mulher que tinha um feixe de lenha na mão. Aí Deus mostra para ele, essa é a mulher que eu falei para você, essa mulher que vai te sustentar. Aí ele vai até ela, se apresenta como homem de Deus, como profeta, e aí ela fala o que ela vai fazer. Ele fala assim, olha, você pode me ajudar, eu sou homem de Deus, o profeta, eu vim andando aí, estou cansado, estou com fome, você não pode fazer aí para mim, né, um bolo pequeno para mim? Ela fala, olha, homem de Deus, eu até faria, eu faria com todo prazer, só que tem um problema, você está vendo aqui essa lenha que eu estou levando para casa? Eu vou preparar a última refeição para eu e o meu filho comer e depois esperar a morte. Sabe por quê? Porque não tem mais nada em casa. Olha que interessante. E Deus falou que aquela mulher que ia sustentar ele. Só que a mulher não tinha nem para ela, quanto mais para ajudar a sustentar. O que o Elias faz, pessoal? O Elias fala assim, mulher, então vamos orar agora? É isso que ele faz? O que ele faz? Ele fala assim, então fecha os olhos aí, vamos orar porque Deus falou que você vai me abençoar. Foi isso que ele fez? Não, ele falou assim, olha, escuta só, eu tenho uma promessa de Deus, eu não vim aqui à toa, e eu creio em Deus. Faz o seguinte, você não vai cozinhar? Você não já ia cozinhar mesmo aí? Não ia preparar a última refeição? Então faz conforme a sua palavra, vai lá, prepara aí esse bolo pequeno, só que você traz para mim. E depois você vai entrar e vai preparar para você e para o seu filho. Sabe por quê? Porque assim diz o Senhor, da panela não faltará farinha e da botija não acabará o azeite. Você conhece bem essa história, conhece ou não conhece? Teve oração aqui? Teve oração? Teve jejum? Vamos jejuar, vamos orar. Qual foi a arma aqui, pessoal? Foi ousadia. Falou, pode fazer. Foi fé. Porque o Senhor Deus falou para Elias, essa é a mulher que vai sustentar. Quem não tem fé, ia conversar com a mulher fala, não tenho nada não para oferecer. Deus, aí está vendo? A mulher não tem nada não, quem não tem fé é assim. Em vez de crer, murmura, reclama, e aí perde a bênção, meus irmãos. Aí não resolve o problema, fica com o problema na vida, e depois culpa até Deus. Tem que culpar Deus não. É que a gente é o culpado às vezes, por não saber usar as armas que Deus nos mostra, para destruir as fortalezas do inimigo. O homem de Deus estava ligado com Deus, e a senhora e o senhor tem que estar ligado com Deus, para o inimigo não enganar, para não plantar bobagem na cabeça, para você ficar aí sem a vitória, para você vencer, solucionar os problemas, em nome de Jesus, amém pessoal? E o Elias não duvidou, vai lá, pode ir lá, pode preparar o bolo, estou falando para você, eu não estou aqui em vão não, vai lá, prepara esse bolo, traz para mim primeiro. Ela sabia, vou preparar para ele e depois não tem mais nada, eu vou usar a última farinha, eu vou usar o último azeite, e depois, só que ela creu, ela também teve fé. Repita assim, ela teve fé. Alguém aqui tem fé? Só que não adianta ter fé não. Ela tinha fé e usou a fé. Como que ela usou a fé? Olha a arma que ela usou, ela foi lá e fez. A Bíblia diz que ela preparou, ela fez conforme a palavra do homem de Deus. Tem gente que vem na igreja, recebe a palavra e não gosta do que ouve não.
Às vezes vem a palavra dura, às vezes vem o quê? Puxão de orelha. Isso aí é o pastor, isso não é Deus não. Perdeu a bênção. Era Deus falando e a pessoa não quis usar essa arma. Eu vou dar aqui abrir um parênteses, eu já concluo essa história. Vou falar para você. Você sabia que o perdão é outra arma poderosa? Você sabia que quem não perdoa está cheio de corrente na vida? A vida está toda amarrada? Eu não vou perdoar nada não. Não vou perdoar porque a pessoa me fez sofrer, eu sofri demais, eu tive muito prejuízo. Ok, você tem esse direito. Você não quer perdoar? Não quero. Tudo bem, só que você tem que saber que você está amarrado. Então eu vou orar para quebrar a corrente. Não vai resolver. Então como é que quebra essa corrente? Como que quebra? Perdoando. Mas não vou perdoar, então fica amarrado. Não vou perdoar, então fica preso. Aí a pessoa fica lá, a vida toda amarrada, não vai nada para frente. Oh Deus, por que, Senhor? Eu sou crente, eu vou para a igreja, eu oro, eu jejuo. O que está acontecendo, Deus? Deus está falando, vem a palavra e a pessoa não está entendendo. Perdoa. 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 O pastor Jaime, ele conta um testemunho de uma mulher que ela teve um problema muito sério, teve uma discussão, às vezes tem toda família, às vezes acontece isso. Ela teve uma discussão muito séria com a nora, uma coisa séria mesmo, de não se falar mais, nunca mais vem na minha casa, sabe essas coisas? Uma discussão, desentendimento entre a nora e a sogra, e aí não se falaram mais. Essa mulher, crente, tá pessoal, mulher de Deus, ela começou a ter um problema de saúde, bursite, começou a ter um problema aqui, ela ia no médico, o médico dava remédio, resolvia? Não. Fazia tratamento, procurava especialista, nada, tomava remédio, nada. Aí ela orava. Pessoal, tudo que era campanha de oração, de cura divina, ela participava, só que não era curada. Está entendendo a mensagem? Ela falou: Deus, por quê? Está escrito. E eu creio que o Senhor já levou sobre si as minhas dores e enfermidades. Pai, e essa dor aqui, esse problema aqui, eu participo das campanhas, eu mando, expulso o demônio em nome de Jesus e não sai, eu estou sofrendo, eu não consigo ter uma vida normal, Senhor. Já estava revoltada. Toda a campanha de oração, lá estava ela. Frequentava os cultos, dava a glória a Deus, só que não podia falar da nora. Falou da nora, se arrumava o inimigo. Aí até que um dia o pastor Jaime lá pregando, meu irmão, era o culto de cura divina. Aí o pastor Jaime, usado por Deus, falou sobre perdão. Aí ela foi lá ver essa história. Vim aqui quero saber de cura, quero saber de perdão. Só que conforme a mensagem foi sendo ministrada, o coração dela foi sendo trabalhado. E foi entrando a semente, foi entrando a palavra, o Espírito Santo tratando ela. Até que a mensagem nem tinha acabado, ela sentiu, ela falou: eu estou errada. Não interessa o que aconteceu, interessa que eu preciso ser um exemplo. Eu tenho que ser um exemplo, não importa se me feriram, se me machucaram, se fizeram alguma coisa. Fizeram isso com o meu Senhor, eu fiz isso com o meu Senhor, Ele me perdoou. Quem sou eu para não perdoar? Aí ela, ali mesmo, pessoal, antes de começar a oração, ela dobrou-se, fez uma oração assim, sabe, se curvou no meio da mensagem: Senhor, eu entendi já o recado, demorou, mas eu entendi. Eu estou liberando o perdão para a minha nora, vou procurá-la, vou ligar para ela e vou fazer as pazes com ela. Eu não posso ser assim. Gente, ela só fez isso. Antes da oração começar, ela já começou a sentir um calor em cima da onde ela sofria, da bursite. Um calor, sabe, anestesiando. A dor já foi sumindo. Aí na hora da oração, aí acabou, porque daí o inimigo foi ali, as correntes que estavam prendendo ela, quebrou tudo, quando ela liberou o perdão. Está compreendendo a mensagem? Quando ela liberou o perdão, os demônios ficaram desesperados, não puderam mais prendê-la, que era a mulher. E aí na hora da oração ela foi lá, aí mandou o mal embora, determinou, ela foi lá e contou o testemunho. Nunca mais ela teve aquele problema, mas demorou, sofreu. E ela orava, ela ia para a igreja, ela ministrava a bênção sobre a vida dela, mas nada acontecia. Por quê? Porque ela estava usando a arma que não era adequada para o problema dela. Você está entendendo a mensagem? Então, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Voltando para o caso do profeta Elias, a mulher preparou, entregou para ele, está aqui, conforme o Senhor me pediu. Teve fé, fé é uma arma, sim ou não?
entregou para ele. Aí ele falou: agora vai lá, entra na tua casa e prepara para você e o teu filho. A mulher sabia que não tinha mais nada lá. Ela sabia que tinha usado toda a farinha e todo o azeite. Só que milagrosamente, quando ela entra, ela abre a panela. Como é que estava a panela? Cheia. Oh, glória a Deus. Dá glória a Deus aí, gente. Como é que estava a botija de azeite? Ela tinha um problemão, porque ela falou: eu não tenho mais de onde tirar, eu não tenho condição de comprar, de ter as coisas, é o último alimento que eu tinha. Ela ia esperar a morte, e agora a morte acabou. A morte ia entrar na casa dela, mas porque ela obedeceu a palavra, ela resolveu esse problema. E a Bíblia fala: comeu ela, comeu o filho dela e comeu também o profeta Elias, porque ela tinha, na casa dela tinha uma parte assim, um quarto acima da casa, e ali, como Deus havia prometido, eu ordenei que uma mulher te sustente, e ele ficou morando lá na casa. Então quer dizer, a Bíblia fala que comeu os três, muitos dias até a crise acabar. Olha aí, pessoal, resolveu o problema ou não resolveu? Mas o que foi aqui? Foi a fé. O profeta não foi lá: ó, vou orar por você então. Não teve oração. Você pega o exemplo do nosso Senhor Jesus, quando ele foi tentado lá no deserto por Satanás. Sim, ele teve 40 dias de oração e de jejum. Você se lembra disso? Mas quando ele se deparou lá no deserto com Satanás, ele não ora. Você não vê Jesus orando. Você vê Jesus orando lá quando o diabo vem e fala: ó, se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus, ele fecha os olhos e começa a orar: sai demônio. Ele faz isso? O que ele faz? Ele cita a palavra. Ele cita a palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que o Senhor Deus enviar para nós. Vou perguntar uma coisa para você, porque já que vocês são inteligentes, quem é inteligente aqui? Diga graças a Deus. Quem não levantou a mão não se acha inteligente, não? Você é inteligente, irmão. Você é de Deus, você tem inteligência. Amém? Então vamos lá. Eu posso considerar uma arma, segundo esse entendimento que nós estamos aqui aprendendo hoje, eu posso considerar uma arma comprar um livro que trata temas bíblicos, como ser cheio do Espírito Santo, sobre os dons espirituais, sei lá, qualquer tema. Eu comprei um livro e eu começo a estudar esse livro, começo a ler esse livro. Eu posso considerar essa atitude uma arma? Posso ou não posso? Por quê? O pastor não só pergunta sim ou não. Por que não? Não, por quê? Por que é uma arma? Comprei um livro, comecei a estudar o livro. Estou aprendendo sobre dons, estou aprendendo sobre a cura divina, estou aprendendo como expulsar os demônios, estou aprendendo como servir a Deus, estou lendo o livro. Por que é uma arma? Por que é uma arma, Guilherme? Isso, parabéns, meu irmão. Aí, ó, viu? Porque a Bíblia fala: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Então, quer dizer, através da leitura do livro eu estou adquirindo conhecimento. Não serei destruído. Olha aí, pessoal, diga glória a Deus. Então eu estou adquirindo conhecimento. Eu conheço uma porção de gente que fala: pastor, não tenho tempo para isso. Desculpa, meu irmão, então você vai sofrer. Mas não vim para a igreja para ouvir isso. Veio sim. Você veio para ouvir a verdade. Conhecereis a verdade vos... Eu não tenho tempo nem para ler a Bíblia, quanto mais para ler livro. Então como é que você vai vencer? Tem que prestar atenção no que Deus está ensinando para nós. É importante ler a Bíblia? Claro que é, muito. Mas eu tenho também que ter outros livros que vai ajudar no nosso entendimento, no nosso crescimento espiritual. Você está vendo quantas armas? Falamos de perdão, falamos aqui de fé, falamos de resistência, falamos de obediência, falamos da leitura do livro. Leitura, né? Ouvir a palavra de Deus, vir ao culto para aprender a palavra de Deus. Olha quantas armas. Lá em Efésios, pessoal, capítulo 6, vamos aqui, Efésios, um pouquinho à frente aí, capítulo 6, versículo 10. Olha só o que está escrito aí. Efésios capítulo 6, versículo 10. Então Jesus lá na tentação, ele não orou, ele resistiu. O que a Bíblia diz? Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Todo mundo é tentado, todo mundo aqui tem tentação. Eu tenho, você tem, todo mundo tem tentação. Só que o que acontece? Se você não obedece à tentação, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer quando você não obedece à tentação? O diabo não lhe toca.
Então, quando eu resisto o diabo, quando eu luto, quando eu mando ele sair, quando eu mando ele embora, eu também estou usando uma arma muito importante para vencer os problemas. Então, olha só o que está escrito aqui, 6:10. 6:10 diz assim, no demais, irmãos meus, o que nós temos que fazer? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha o versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É luta espiritual, estamos em guerra. Aí o versículo 13, ele é bem semelhante ao 11. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Diga graças a Deus. Tanto o versículo 11 quanto o versículo 13, ele fala para tomar toda a armadura que Deus disponibiliza. Então é toda, não é para usar uma ou outra não. Repito, tem gente que acha que é só na oração que vai vencer. Por exemplo, pastor, está aqui a foto do meu filho, da minha filha, do meu neto, sei lá de quem. Faz uma oração para ele se converter. E às vezes não é oração só. Não é oração, tem que ter diálogo, tem que ter paciência, tem que ter investimento de tempo ali. Você está compreendendo? Amém ou não amém? Tem que ter disciplina. Pai que não disciplina os seus filhos vai sofrer lá na frente, que não põe limite, que não põe regras. Depois não adianta, Deus, onde foi que eu errei? Deus, o inimigo enganou. Claro, os pais precisam cumprir os seus papéis, para que os filhos, eles possam ser bênção. Então, o problema não é só orar. Ai pastor, eu orei para fulano, mas fulano não muda não, porque não é só orar. Você está compreendendo? Quer ver, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu estava vendo uma reportagem, estava lendo lá um assunto sobre as mídias, as redes sociais de hoje em dia. E dentre essas redes sociais tem uma chamada TikTok. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. E aí, isso está deixando as pessoas gastando o seu tempo para nada, não tem ensinamento, tem nada de... É só coisas fúteis. Coisas fúteis, né? Aí, está aqui a minha filha. Olha lá. Está aqui. E ela, eu perguntei para ela, você tem TikTok, né? Ela falou, tenho. Eu falei, o que você aprende com isso aí? Ela falou, nada. Eu falei, então desinstala agora. Ela não gostou. Ela não gostou. Eu falei, desinstala. Eu sou pai, eu tenho que cuidar. Eu não posso ter uma informação dessa. Eu fiquei sabendo. Não, isso daqui está deixando os jovens bobos, está deixando a juventude bestiada. Está dando para entender? Não tem nada de bom, é só dancinha boba, é gente com roupa curta. Eu falei, peraí, eu fiquei sabendo disso. Eu não tenho isso aí, então eu não acesso. Mas eu sei que ela tinha, né? E eu falei para ela, você desinstalou? Porque se você desinstalar, você vai perder o celular. Ela rapidinho desinstalou. Mas se ela instalar de novo, pastor, você não pode fazer isso. Posso, eu sou pai, sou responsável, eu estou fazendo o que a Bíblia manda. Eu tenho que cuidar, eu tenho que zelar, eu tenho que ensinar. Expliquei para ela, você não está aprendendo nada de bom. A gente tem que gastar o tempo é uma moeda valiosíssima. E meu irmão, quando você gasta o tempo, você tem que ter retorno, porque você não vai poder mais usar aquele tempo que foi. Agora mesmo, nós estamos gastando tempo em coisa boa, porque nós estamos adquirindo aqui a palavra de Deus, entendimento, está nos ajudando, amém? Mas às vezes estamos ali na frente de uma televisão, assistindo um programa lá que não ganhamos nada, não ganhamos conhecimento, não ganhamos informação, não ganhamos nada, só passou o tempo lá, ficamos assim, babando na frente da televisão e não aprendemos nada. Poderíamos estar fazendo, né, um estudo da palavra, por exemplo, estar dialogando com a família, alguma coisa diferente. Mas tem pai e tem mãe que não, deixa, é jovem é assim mesmo. Não, jovem ainda que precisa, o jovem ainda precisa de mais atenção do que um bebê recém-nascido. Porque o bebê você põe lá você dá o alimento para ele, você troca a fralda, põe no berço, você sabe que está lá, está tudo certo. Mas o jovem não, irmão. O jovem está em fase de transição, saindo de uma fase, entrando em outra, precisa de atenção, diálogo.
E também precisa de disciplina. Amém? Eu agradeço. Claro, quando eu era a criança, adolescente, não. Mas agora eu agradeço as surras que eu levei. Por quê? Porque aquilo dali me livrava, aquilo dali mostrava que meu pai e minha mãe queriam o melhor para mim. E quando eu não obedecia, você não vai obedecer? Então você obedeceu de outro jeito. E eu não perdi nada com isso. Tem hoje, não pode, pastor. Por que não pode? A própria palavra ensina que nós temos que corrigir, que nós temos que ensinar. Isso é uma arma. Não, eu vou orar por ele. Não é só orar não, irmão. Aí você ora, mas você não põe limite. Você ora, manda o mal embora, mas você não ensina a palavra, não ensina o correto. Os outros vão ensinar o que é errado. Aí você vai, pastor, eu orei, eu trazia a fotografia, eu falava, mas não adiantou nada, porque não é só oração, são armas. Nós estamos lendo aqui, nós temos que revestir de toda a armadura de Deus. Deus tem muitas armas para nós. Repita, Deus tem nos dado muitas armas e é para a gente usar. Amém? E aí, se a gente não usa, eu estou numa guerra, eu tenho que usar muitas armas, eu tenho que ter sabedoria. Se você usou uma arma e não funcionou, é porque não era para ter usado aquela, usa outra. Busca Deus se você não sabe qual arma usar. Vamos ainda em mais um versículo da Bíblia, 1 de João capítulo 5. Vai no finalzinho da Bíblia, lá que é o Apocalipse. Aí você retorna, vai ter a carta de Judas e você vai ter as cartas de João. Vai na primeira. 1 de João capítulo 5, versículo 4. Desinstalou o TikTok, Evelyn? Não pode. Você tem, Esther? Ah, bom. Hã? Tinha, então. É isso aí. Amém? Você tem, Guilherme? Você ficou fazendo aquelas dancinhas também? Amarrado, né, irmão? 1 de João capítulo 5, versículo 4. Quem achou, diga glória a Deus. Olha o que diz aí, porque todo que é nascido de quem? De Deus. O que essa pessoa faz? Vamos parar aqui um pouquinho. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Em outras palavras, olha para mim aqui, quem é nascido de Deus, quem é preparado pelo Senhor, resolve problemas. Vencer o mundo significa resolver problemas. Nós temos o Espírito de Deus para solucionar problemas. Não é para deixar o problema entrar na gente, a gente ficar todo inquieto, ficar todo perturbado, entrar em depressão. Não, é para a gente resolver os problemas. Entenderam? Quem é nascido de Deus, quem é preparado por Deus, ele é o general de guerra e ensina o seu povo a vencer. Então esses vencem o mundo, esses resolvem os problemas. E aqui tem uma arma que ele ensina para nós, E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é? A nossa fé. Repita, a nossa fé. O que é a fé? Certeza absoluta que o que Deus fala se cumpre. Olha para o mundo, tudo funciona certinho. Você planta laranja, nasce o quê? Nasce laranja. Você não vai ter surpresa, plantei laranja e nasceu limão. Não, tudo funciona certo. A cachorrinha fica prenha, nasce o quê? Cachorrinho, não é coelho. O gatinho nasce o quê? O gato. As coisas funcionam direito. Mas se o homem coloca a mão, aí atrapalha, né? O homem colocou a mão, já atrapalha tudo. Quer dizer, as coisas funcionam direito, pessoal. E quando a gente não crê na palavra, a gente não tem fé não. E Deus não pode socorrer não, sabe por quê? Porque Ele não vai admitir que a gente duvide dEle. Ele fala, eu faço tudo certo para vocês. Eu não deixo faltar nada. Todo dia Ele manda o que a gente precisa, manda a chuva, manda o sol, manda o ar que respiramos, não é verdade? Abre portas para nós, nos livra, dá livramento, Ele faz tudo. Aí eu vou ousar a duvidar do meu Deus? Mas nunca. Quando você vive pela fé, não é falar, tem muita gente que nem tem ideia do que é viver pela fé. Ele fala, mas às vezes fala igual o Jó. O Jó, antes de passar por toda a aflição que ele enfrentou, ele não tinha uma experiência real com Deus. Ele falou assim, antes dessa dor, dessa luta, eu te conhecia só de ouvir falar. Mas hoje não, depois de tudo que eu enfrentei, hoje os meus olhos te veem, quer dizer, é diferente. Agora eu estou mais perto. Agora eu tenho aprendido muito. Antes não, ele ouvia,
as pessoas falando, ele conhecia Deus, servia a Deus, as pessoas falavam, ele não tinha uma real experiência com Deus. Tem muita gente hoje que fala, eu tenho fé, não sabe nem o que está falando, porque vive duvidando, chorando, lamentando, murmurando. Cadê a fé? Você não vai resolver os problemas dessa maneira. Você não resolve problema ficar na rede social lá desabafando, ai, está difícil, ou então não pode ver ninguém, e a luta está grande, não sei o que, as coisas estão caras, e não sei o que, esse mundo, esse Brasil. O que vai adiantar? O que eu vou resolver com isso, pessoal? Está entendendo, sim ou não? Então a fé é a certeza. Olha, a Bíblia fala que 1000 cairá ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu quem? É o Salmo 91, é aquele que está no esconderijo do Altíssimo. Não adianta ler o versículo isolado lá, 1000 cairá ao meu lado. Não é isso não. Esse versículo, essa promessa é para quem está na palavra, é para quem continua crendo. Tudo está desabando e a pessoa está sorrindo, glória a Deus. Fala, que isso? Está dando tudo errado, você está dando glória a Deus? Eu estou dando glória a Deus porque eu sei que a palavra não vai falhar, eu sei que Ele vai cuidar. A Bíblia fala que nunca se viu um justo ser desamparado. Eu não serei desamparado. Pode entrar em crise, pode vir luta, pode o Satanás se levantar, eu vou dar glória a Deus, porque eu sei que eu vou continuar uma vida de vitória, eu vou pisando na cabeça do inimigo e vou solucionando um problema de cada vez, porque Ele me deu armas, e eu vou usar todas elas, e eu não vou deixar o inimigo me enganar. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então, se você pegar na Bíblia, você vai ver todas as batalhas, tudo que você lê, nem todas foi na base da oração ou do jejum, porque tem gente que só tem essa arma só. Não tem. Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha lá, foi jogado na fornalha. Como é que eles saíram lá? Orando? Eles oraram para sair da fornalha? Não. Eles confiaram em Deus. Falaram, ô rei, fica sabendo de uma coisa, não nos prostraremos nem diante do seu Deus, nem diante do Senhor, das suas imagens, porque isso é contra a palavra do nosso Deus. Aí foram amarrados, jogados na fornalha, não oraram não, ficaram firmes naquilo que falaram, e Deus protegeu eles. Tinha um quarto homem lá, que era semelhante aos deuses, era o próprio Deus lá dentro, guardando eles. O fogo não teve poder. Você está vendo, pessoal? O fogo representa o que? Os bombardeios da vida. Só que se você crer no Senhor, Ele vai te proteger, você não vai ser atingido. Ô igreja, vamos usar as armas. Esses homens ficaram firmes, Deus prometeu, Ele vai cumprir, e nós vamos obedecer, e obedeceram. Outra coisa, outra arma, tem muitas, a gente poderia passar aqui muito tempo, mas eu creio que você já entendeu. Mas eu vou falar a última coisa aqui, ó. Você tem alguma coisa que precisa mudar na sua vida? Pastor, tem coisa que eu faço que não agrada a Deus. Então você muda o seu hábito, muda a maneira de falar. Você talvez está muito ácido, você talvez está muito irritado, sabe? Às vezes você está falando com aspereza, você está falando com brutalidade. Tem que mudar esse hábito aí. Você está sendo uma pessoa chata, ninguém aguenta pessoa chata. Tem que mudar. Muda o hábito. Muda o hábito, que aí isso também vai fazer o quê? Com que você resolva muitos problemas. Está entendendo a mensagem? Às vezes a pessoa, meu irmão, ninguém suporta ela, ninguém aguenta, e ela está dando até mau testemunho sendo assim, sabe? Desconfia de todo mundo, fala da vida dos outros, aí depois vai orar, está com problema, vai orar. Você acha que vai resolver? Não vai, está usando a arma errada. Não é oração. Talvez a oração é para pedir ajuda para Deus, para mudar o seu hábito. Senhor, eu tenho que mudar, falo muita bobagem, eu sou uma pessoa, sabe, muitas vezes tóxica, eu sou uma pessoa que fico reparando na vida dos outros. Eu não tenho que ser assim, meu Deus, me ajuda a mudar. Aí sim, aí você se esforça também para mudar, que não adianta orar e depois ficar de braços cruzados esperando as coisas acontecer, porque não vai acontecer. A Bíblia fala para a gente se esforçar. Compreendeu, sim ou não? Amém ou não amém? Às vezes está o casal lá, está na beira do divórcio, um atacando o outro. Quem disse que vai resolver o problema? Vai lá, conversa, fala, bem, o que está acontecendo? Quando a gente casou, a gente não era assim, gostava um do outro, não gostava um do outro, não amava um outro, o que aconteceu? Poxa, vamos resolver a nossa situação, e não ficar um atacando o outro, a culpa é sua e não sei o quê, olha aí. Aí depois vem para a igreja, Deus muda o meu marido, Deus muda a minha esposa. Às vezes não é orar, é ter uma conversa, mudar o seu hábito, mudar o seu comportamento. Tem tanta coisa para aprender, meu irmão, com essa mensagem,
que o Espírito Santo vai ensinar todos nós e a gente vai vencendo em nome de Jesus. Quem entendeu e crê essa palavra, diga glória a Deus. Diga obrigado, Jesus. Eu não vou deixar o inimigo me enganar. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Sentado mesmo, põe a mão no seu coração. Vamos fazer uma oração, vamos agradecer por esta palavra, pela ajuda que Deus nos deu em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, eu quero te louvar, meu Deus, junto com o teu povo, pela palavra, meu Deus, que acabamos de receber, palavra que nos abriu os olhos, que nos ajudou e que vamos crer, Pai. Não vamos deixar o inimigo nos enganar, não vamos deixar o inimigo nos perturbar, Senhor. Meu Deus, existem muitas armas e não se resolve todos os problemas usando uma só delas. Nós temos que aprender a usar as armas. A armadura que o Senhor diz aí em Efésios 6:10, tomem toda a armadura de Deus. Ele tem que aprender a tomar as armaduras. Como nós lemos lá na segunda carta aos Coríntios, as armas da nossa milícia são poderosas para a destruição de fortalezas. Ou são armas, são muitas armas. E o Senhor está nos ensinando, meu Pai, e nós te glorificamos, porque essa semana mesmo nós vamos colher frutos desta palavra, que nós vamos aplicar na nossa vida, nós vamos obedecer em nome de Jesus. Pai, abençoa o teu povo, que essa palavra não seja roubada do coração de ninguém, e que assim, meu Pai, conserve a gente no caminho da vitória, em nome de Jesus. Levante a mão e diga obrigado, meu Deus, eu recebo a ajuda dos céus, em nome de Jesus. Diga glória a Deus, aplauda mais uma vez o nome do Senhor. Glória a Deus. Pessoal de casa, um abraço, fique com essa palavra, fique com a luz de Deus, tá? E se prepara que nós teremos aí 4 dias da presença de Deus, quarta, sexta, domingo e segunda, encerrando o mês na força total do Senhor, se preparando para um setembro de vitórias, tá bom? Quarta-feira agora, depois sexta, depois domingo e segunda-feira, encerrando o dia 30, o culto da oração. Um forte abraço, boa semana para vocês, fica com Deus. Pode encerrar aí a live. Isso, agora pessoal, antes de eu fazer a oração por vocês, pela cura divina,